As minhas memórias começam quando eu tinha 9 anos de idade. Os meus pais eram casados, nessa época o relacionamento dos dois era um relacionamento tranquilo, até então minha mãe alegava que nunca tinha brigado na nossa frente, e eu falo nossa porque eu tinha 2 irmãos, uma de 4 anos e um de 1 ano e meio. Nesse período, os dois decidiram se separar. E quando eles se separaram, aí sim começa a minha história de terror. Porque o meu pai, ele não aceitava a separação com a minha mãe. Então, como forma de punir, ele acabou entrando na justiça e pegando a nossa guarda. E ele, de fato, conseguiu. Então, nós 3 fomos morar a partir da separação deles com o meu pai. O meu pai ficou com a gente. Apesar da gente ter ido morar com o meu pai, a relação dele com a minha mãe continuava sendo uma relação complexa, uma relação de muita briga e de muita desavença. Minha mãe, ela trabalhava muito, sabe? Ela trabalhava numa loja durante o dia e durante a noite ela costurava para vender as costuras dela. Pois em uma das tentativas de reatar do meu pai, mesmo depois de ter ido na justiça e tirado a gente dela, ele quis voltar com ela por ela não querer. Ele quebrou a loja dela inteira e a minha mãe teve que recomeçar do zero. E aí as coisas iam ficando cada vez mais complexas, porque o meu pai sempre falava que coisas da minha mãe, fazia toda aquela alienação parental, inclusive nos nossos aniversários, formaturas, festividades, coisas da escola, nada disso meu pai autorizava minha mãe participar. Para vocês terem uma ideia, entre os direitos de visitação, eu também me lembro de viaturas. Não sei se a gente tinha que ser escoltado pela viatura para ir visitar a nossa mãe, como se ela realmente fosse uma criminosa, uma pessoa ruim. Era o papel que meu pai pregava dela. Como festas, formaturas e coisas da escola, minha mãe era proibida de participar, porque o meu pai ameaçava ela de morte, a minha mãe não ia, porque a minha mãe não queria briga e mais traumas na nossa cabeça. Então ela tentava evitar o máximo que ela pudesse, sabe? Tem um episódio, assim, quando eu tinha mais ou menos uns 13 anos de idade, que foi muito revoltante, porque a gente recebeu a notícia que meu pai estava no hospital. Chegou boato na nossa cabeça de que a minha mãe tinha tentado matar o meu pai. Só que quando a gente foi entender um pouquinho mais, o meu pai meio que invadiu a casa da minha mãe sem a autorização dela, mesmo os dois separados, ele ia atrás dela, ele não aceitava esse término, ele foi atrás dela e achou a minha mãe com o meu novo padrasto. Ele ficou com tanta raiva da minha mãe estar seguindo a vida dela com o meu padrasto, que ele andava com um punhal. Para quem não sabe, um punhal é uma arma branca, é um tipo de faca muito perigosa, e ele se deu uma facada na barriga. O meu padrasto pegou meu pai, colocou meu pai dentro do carro e levou meu pai para o hospital, sabe? Só que meu pai e os boatos saíram de que minha mãe que tinha feito isso. Mas a história sempre tem 2 lados. Eu era jovem demais para entender e para escutar, revoltada demais para poder diferenciar. Eu ouvia sempre: ah, porque a sua mãe me abandonou vocês, a sua mãe me abandonou. Então eu tinha raiva da minha mãe, porque eu acreditava que ela tinha abandonado mesmo. Uma coisa que também me doía muito era o fato do meu pai sempre olhar para minha cara e às vezes na raiva falar assim: você é a cara da sua mãe, sai daqui. E isso partia o meu coração, como se eu não pudesse parecer com ela porque deixava ele com raiva. Claro, logo depois ele se arrependia e vinha conversar comigo, mas ele deixava claro de que a preferida dele era a minha irmã. Hoje eu entendo que por conta da minha revolta, porque tudo eu questionava, tudo eu batia a boca, eu fui crescendo revoltada, eu era mais velha, então eu via mais coisas. Então, como eu questionava tudo e ele tinha que ficar dando explicações, era como se eu fosse a chata. Já a minha irmã, que tudo que ele falava, a água parava, ela não batia de boca de frente com ele para nada. Claro que ela era a preferida, né? As coisas começaram a ficar mais complicadas para mim e mais revoltantes ainda quando veio a minha primeira menstruação. Eu perdi a minha liberdade de sair para brincar, porque eu brincava na porta de casa, porque agora eu tinha virado mocinha e o meu pai era mais rígido, então eu tinha hora para voltar para casa. Já a minha irmã, que era mais nova do que eu,
não tinha que fazer isso. Ela podia ficar brincando o tanto de hora que ela queria. E isso para mim era extremamente injusto. E cada vez que ia passando, eu ia ficando mais chateada e mais nervosa com tudo isso. Apesar do meu pai ter uma relação extremamente complexa com a minha mãe, de muita desavença, muita briga e muito complexa, ele era um paizão. Ele fazia bons agrados pra gente, não deixava faltar nada. Ele era, assim, um bom pai, mas não era bom o suficiente para talvez cuidar de 3 crianças, né? Querendo ou não, ele era sozinho, então, por conta dele ser sozinho, ele tinha essa rigidez, e isso era muito difícil para ser criada. Com 14 anos, aconteceu um episódio que marcou a minha história. Eu tinha aula e eu cheguei atrasada na escola, o portão já estava fechado e não deixaram eu entrar. O que que eu fiz? Eu pulei o muro, porque eu não queria matar a aula e que ligasse meu pai falando que eu matei a aula e meu pai brigar comigo. A Gênia foi lá e pulou o muro da escola, e é óbvio que a escola viu, os professores viram que eu tava ali dentro, né? Perguntaram como é que eu tinha entrado, deduziram, óbvio, o que tinha acontecido, ligaram pro meu pai. Meu pai foi lá na escola na hora e, para chamar minha atenção, na frente da turma inteira, da escola inteira, ele abriu a mão dele e me deu um tapa na cara, na frente de todo mundo. Aquele dia eu decidi que eu ia embora. Quando eu falei pro meu pai que eu ia embora, ele ficou tão revoltado, ele começou a falar que eu ia fazer igualzinho minha mãe, que eu era realmente igualzinha a ela, que eu ia abandonar ele, que a vida inteira ele me criou pra eu querer ir lá ficar com a pessoa que me abandonou, que a minha mãe não ia me querer, que minha mãe ia botar pra fora de casa, e que se eu saísse de casa, eu nunca mais voltava. Eu fiquei muito chateada, fiquei muito revoltada, e assim eu decidi que eu ia embora mesmo. No outro dia, eu escrevi uma carta, e ele leu essa carta, né? Ele viu, e ele ficou super revoltado comigo, começou a brigar comigo pra caramba, falando que se eu fosse embora, as coisas iam ficar feias pro meu lado, porque ele não ia querer saber mais de mim, como se ele realmente fosse me cortar da paternidade dele. Mas não foi o suficiente. No outro dia, assim que eu decidi ir embora escondido. Eu lembro que tem na lembrança de eu pegar um saco de lixo na cozinha, desses pretos, enfiar minhas roupas dentro e despedir do meu irmãozinho, que era a minha paixão. Eu era apaixonada no meu irmão mais novinho, mas eu não queria mais viver naquela realidade. Eu dei um beijo no meu irmão e fui embora. Eu lembro que eu senti um frio na barriga, com medo de chegar na casa da minha mãe e minha mãe realmente me abandonar, ir embora, não querer estar ali comigo. Mas não, quando eu cheguei na casa da minha mãe, ela me recebeu de braços abertos. Ela falou que o sonho dela era me criar e que ela iria me criar e ela queria me criar e que eu poderia ficar ali. E assim começou. Só que talvez pelo fato da minha mãe não ter me criado, é meio que eu não tinha muita obediência com a palavra dela. Ela me deixava mais solta também, sabe? Então, por mais que a nossa relação era uma relação super amigável, minha mãe não me deixou faltar nada, com 15 anos eu conheci um rapaz e decidi morar com ele. Mesmo minha família falando que não precisava, que eu podia voltar, que não tinha necessidade de eu morar na casa de ninguém, eu fui morar na casa do meu namorado. E nesse período, a minha sogra, a mãe dele, me tratava como uma filha. Pra ser sincera, até hoje ela é legal comigo. Ela me recebeu muito bem, de braços abertos, tratou tudo com muito amor e carinho. Em cima da casa da minha sogra tinha um lugar onde nós morávamos. A gente começou a morar e foi até os meus 17 anos. Com 17 anos de idade, nossa relação já estava indo de mal a pior, a gente era muito jovem, né? Acabou que ele terminou comigo. Quando ele terminou comigo, eu fiquei tão chateada e tão revoltada, eu me dopei. Eu me dopei de medicações e de coisas e eu acabei ficando internada no hospital, sabe? Porque eu queria mostrar pra ele, realmente não é bonito eu falar isso, mas é como se eu quisesse passar um susto nele, porque eu tava tão mal, eu queria que ele visse quanto que eu tava mal, e eu acabei tomando várias medicações e ficando internada. Esse período foi tão delicado que é como se eu tivesse passado por uma perca de uma memória, porque eu não lembro de algumas coisas. Inclusive, eu tinha uma amiga, que ela era muito amiga minha, que nesse período em que eu estava passando por essa situação, eu recebi a notícia, ainda no hospital, que ela tinha passado por um abuso, homens tinham feito maldade com ela e ela tinha vindo a óbito.
e tava rolando o velório dela. E eu não cheguei nem a entender direito o que aconteceu com essa minha amiga e nem ir no velório dela, porque eu realmente tava tomando soro e tava ainda fazendo essa desintoxicação do meu organismo, sabe? Quando eu saí do hospital, eu voltei a continuar morando ali na casa de cima da minha sogra, mas o meu ex, ele meio que não quis voltar, então eu continuei tocando a minha vida. Já minha sogra sempre me tratou com muito carinho, com muito amor. Minha sogra tinha uma sobrinha, e essa sobrinha dela tinha um filho. E aí eu conheci esse filho do sobrinho da minha ex-sogra, e a gente começou a ter um relacionamento. Eu vou chamar ela de tia. Então assim, a minha nova sogra era minha tia, que é a sobrinha da minha sogra, entende? E aí eu comecei a ter um relacionamento com ele, e essa tia não queria de jeito nenhum, ela vivia pedindo pra terminar, e a gente não terminava. E ela era daquelas mulheres barraqueiras, que mexia com coisa ruim, com coisa errada. Ela era daquelas que falava que se ela fosse me pegar, ele ia pegar no pau e ia me quebrar, sabe? Então assim, ela sempre jogava na ameaça. E aí um dia eu tava lá em casa, de boa, quando de repente 2 policiais bateu na porta de cima da casa da minha sogra, falando que tinha recebido uma denúncia, que eu tava mexendo com drogas. E tipo, eu não tava mexendo com drogas. E pelo fato de eu ter saído de casa cedo, de eu ter namorado, as pessoas sempre me julgavam que eu era noiada, que eu era Zé Droguinha, que eu me envolvia com gente que não prestava, mas de fato eu não era uma pessoa ruim, nunca fui uma pessoa assim, sabe? Eu sentia carência, né, tinha passado pelos traumas com os meus pais, mas até então eu não estava dentro desse mundo. E mexeram em tudo, reviraram minha casa inteira. Gente, até dentro da caixa d'água, os policiais mexeram para tentar encontrar alguma coisa e eles não encontraram nada. Só que por eles não terem encontrado nada, eles desceram, viram que o meu ex-namorado, né, o filho da minha sogra, da minha ex-sogra, tava lá e deram um baculejo nele, sabe? Ele ficou tão revoltado comigo, tão revoltado dele ter tomado um baculejo, ele começou a brigar comigo, começou a falar pra mim que eu gostava de chamar atenção, que eu fazia tudo pra chamar atenção, que eu tinha passado da conta e que não queria mais eu ali e me mandou embora. Aí o meu mundo caiu, porque como assim, ir embora, tal. Aí claro, terminei meu relacionamento com o filho da tia, né, porque dava pra ver que ela, na minha cabeça, foi ela que mandou esses policiais irem lá, sabe? Como se tivesse sido um aviso. Então, pra mim, eu falei, eu não vou ficar me arriscando por conta de relacionamento, é só terminar e pronto. Aí tá. Aí minha sogra ficou com dó de mim, porque o filho dela mandou eu ir embora. E ela me levou pra casa de uma irmã dela. Eu fiquei lá um tempo, tal, mas sinceramente não fazia muito sentido, sabe? Eu já tava ali quase com os meus 18 anos e eu tava morando na casa, tipo, da irmã da minha sogra, não tinha muito o que tá ali. Eu decidi entrar em contato com as minhas amigas. Ah, uma coisa que eu não falei pra vocês, esse relacionamento, ele não era na minha cidade. Então, tipo, eu mudei de cidade pra poder namorar. Aí eu liguei para as minhas amigas da minha cidade, de onde os meus pais moravam, conversei com elas, e aí eu decidi que a gente podia dividir as contas, trabalhar e dividir as contas. Elas fecharam, quanto mais dinheiro melhor, e eu fui para lá para morar com elas. Aí sim, começa uma nova história da minha vida, né? Quando eu fui morar com essas amigas, elas sim eram envolvidas com o mundo errado. Pra você ter ideias, tipo assim, elas usavam drogas, elas vendiam drogas, elas levavam pra dentro da cadeia, pra você ver que aí era gente barra pesada mesmo. E foi quando eu comecei a usar, eu experimentei pra cheirar, cheirei e gostei. E ali eu comecei a ser usuário mesmo, sabe? E é uma coisa, gente, que assim, é gostoso? Pode ser, mas é complicado, é difícil, sabe? Eu escolhi entrar nessa vida, eu escolhi começar a usar, sabe? E eu comecei a fazer parte de tudo isso. Eu não era uma menina ruim, mas eu era uma menina que estava cheia de más influências. E detalhe, a minha mãe continuava em contato comigo porque ela sempre me deu um apoio, sabe? Mas eu queria viver minha vida. Essas meninas, elas tinham o hábito de tipo ir num barzinho. E nesse barzinho tinha 2 irmãos que eles eram super gente boa. E às vezes eu ia lá.
Só ia lá. E eles decidiram que não ia me vender álcool. Eles gostavam de mim, me achava legal, me achava inteligente, falava pra mim, não, a gente não vai vender álcool pra você, porque a gente sabe que você não bebe. Você tá bebendo por conta de influência. E também eles sempre faziam tipo um prato de comida e me obrigavam a comer. Falavam, você tem certeza que você não almoçou? Come agora. Aquele cuidado, aquele carinho, era uma coisa que eu não estava acostumada a ter. E era agradável. E aí foi quando eu acabei me relacionando com um desses dois irmãos. Eu comecei a ter um relacionamento com ele, né? E eu posso dizer que dentro da nossa relação, ele me deu uma estrutura de vida. Ele me deu uma família acolhedora, a família dele me abraçou, a família dele me acolheu, a família dele me ajudou, a família dele me deu estrutura. E foi quando eu decidi que eu ia largar as drogas. Ia largar as drogas, não ia fazer mais parte disso, não me orgulho desse meu passado, mas sim, eu cheguei a ser viciada. Mas uma coisa que eu sempre digo é que eu escolhi usar e eu escolhi parar. Porque sim, se você escolheu entrar, você tem que escolher sair. E é uma coisa complicada, é fácil de entrar e difícil de sair, mas eu consegui, entende? E assim, tive um filho, aí eu tive meu primeiro filho com ele. Ok, a nossa relação foi uma relação que me deu muitas coisas boas. E a gratidão que eu tenho não só por ele, mas pela família dele, não tem prazo de validade. Mas isso não invalida o fato de que eu escolhi. Por exemplo, uma coisa que dói muito no meu coração é que o pai do meu primeiro filho, ele não paga pensão, sabe? E ele me chama de ingrata. Porque ele fala que ele me tirou das drogas, que ele me manteve, que se hoje eu estou viva é graças a ele. E isso não é toda a verdade. Ok que ele me ajudou, ok que ele esteve ali comigo, mas eu escolhi estar ali, eu escolhi largar, eu escolhi não praticar mais, sabe? É como se ele tirasse totalmente a minha autonomia e o meu direito e a minha autorresponsabilidade do uso. É como se ele tivesse vindo e feito uma mágica na minha vida. Isso é a maior mentira que a pessoa pode contar para outra. Você pode entrar na vida de alguém e ajudar ela, mas ela só vai sair se ela quiser, se ela escolher, e não porque você falou que ela tem que fazer. Tá entendendo? E acaba que o fato dele ter essa narrativa de que ele me tirou dessa vida, ele quer silenciar o fato de que ele não paga pensão. É como se eu não vou cumprir o meu papel de pai porque eu fui bom para você no passado. Eu não vou dar para o nosso filho aquilo que é direito dele porque quando você estava aqui passando isso e passando aquilo, eu estava do seu lado. Isso é uma inverdade, não pode acontecer, sabe? É uma tristeza, mas sinceramente é uma coisa que eu já cansei de lutar e acabei não querendo perder tanto meu tempo com esse desgaste, porque várias vezes ele me chama de insuportável, ele fala pra mim que ninguém nunca vai me aguentar, e isso fez tão mal pro meu psicológico a ponto de eu pensar que realmente eu sou insuportável, que realmente ninguém me suporta. Pra vocês terem ideia, eu já cheguei a ficar meio depressiva pensando que quando eu tentei me matar lá com 17 anos, que eu me dopei de remédio, que eu tava na casa da minha sogra, que nem pra isso eu prestei. Que nem pra morrer eu prestei, sabe? As palavras dele cortam como faca, como lâmina. Então, muito complicado. Depois de 6 anos, eu acabei entrando dentro de um relacionamento. E na nossa primeira relação sexual, eu engravidei do meu segundo filho. E assim, foi um baque muito grande, porque ele, mais uma vez, o relacionamento durou 2 meses e a gente separou. E aí lá estava eu pela segunda vez, sendo mãe solo, criando minhas crianças sozinhas, passando mais uma vez por uma relação de uma pessoa que não fazia parte da nossa vida. Inclusive hoje, o pai do meu segundo filho é casado, tem outro filho, dá tudo pro filho que ele tem e não dá nada pro nosso pequeno. Atualmente eu tenho 34 anos, o meu filho mais velho tem 13 e é autista, e o meu filho caçula tem 7 anos.
Eu moro no sul, trabalho para sustentar os meus 2 filhos em aplicativo, sou motorista de aplicativo e é como eu consigo me virar para não deixar faltar nada para eles. Meu filho faz acompanhamento psicológico, eu tenho que levar ele no CAPS por conta do autismo e eu faço faculdade de psicologia. O meu filho caçula é modelo, só que é muito complicado porque eu não consigo dar atenção devida. Olha, eles andam arrumados, eles andam bonito, eles andam bem vestido. Meu filho é lindo, sabe? Ele faz provador para as lojas. O sonho dele é ter muitos seguidores nas redes sociais, mas eu não consigo dar 100% da atenção para ele. Para vocês terem uma ideia, eu já repeti de semestre, já fiquei dependente em matérias da faculdade de psicologia, porque nem sempre eu consigo me dedicar 100% na minha faculdade, eu consigo me formar do jeito que eu quero, eu consigo entregar as matérias e fazer as provas do mesmo jeito que outras pessoas têm, né? A minha vida, ela é um pouco mais delicada. O que mais me magoa é que os meus filhos saem, meus filhos passeiam, né? Eu tento não deixar faltar as coisas para eles, mas eu sempre recebo muita crítica e pouca ajuda. Isso dói o meu coração. A minha esperança é que eu consiga, com que os meus filhos consigam ter uma boa vida, porque por muito tempo eu percebi que os ciclos se repetiram comigo, né? Que eu tô aqui tendo uma maternidade solo, que eu tô criando os meus 2 filhos, que eu não tô tendo os pais presentes, não do mesmo jeito que o meu pai e minha mãe com toda essa história dessas brigas, mas de certa forma muitas coisas se repetiram, mas eu decidi quebrar. Eu decidi que eu vou dar para eles tudo aquilo que eu não tive. E eu espero do fundo do meu coração que eles sejam felizes. O meu filho caçula, para vocês terem ideia, ele faz tanto trabalhinho desses de moda de provador que é com esse dinheiro que eu consigo pagar a escola dele. E detalhe, eu ainda consigo guardar nem que seja um pouquinho dessa porcentagem para poder juntar um dinheirinho para ele, para quando ele crescer, quem sabe ele ter uma renda e conseguir fazer algum negócio. Se eu pudesse investir, com certeza eu investiria, sabe? Porque ele ama demais o que ele faz, mas eu não consigo mesmo. Eu tô aqui, eu sigo tentando, eu trabalho, eu estudo, eu sou mãe, eu oro, eu busco, eu quero, eu me dedico, mas nem sempre eu consigo. Então eu digo para vocês, o ciclo, eles se repetem, mas a gente pode quebrar ele. E eu venho com essa história como uma forma de desabafo de uma mãe solo. Oi, My Cats, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe essa história. Na verdade, eu queria muito que ela tivesse deixado o arroba do filho dela pra gente poder colocar aqui o arroba aqui embaixo, seguir ele no Instagram, né? Se você sabe quem é você, não vou falar seu nome, mas se você é dona dessa história, eu tentei contar ela do jeitinho que eu li. Deixa nos comentários o arroba do seu filho, se você se sentir à vontade, que eu vou deixar o seu comentário fixado para as pessoas seguirem o perfil dele. Quem sabe dar uma ajuda. Eu, Paula, posso ir lá também, ver o conteúdo, posso tentar dar uma mentoriazinha para ele, para você, ensinar dicas, algumas coisas para vocês crescerem. Você falou que o seu ciclo se repetiu, mas eu posso te falar a verdade? Você é uma mulher que dá orgulho. Não é porque, digamos, você sente dentro do seu coração que você fracassou no casamento porque você não deu certo com os pais dos seus filhos, que você fracassou como pessoa, como mulher. Você é aparentemente incrível pelo que você conta, e os ciclos não tem nada a ver com seus pais. Você não se casou com pessoas que te agrediram, que queimou o seu carro, que quebra a sua casa, que se esfaqueia e culpa você mesma, que bota os teus filhos contra, né? Pelo menos não foi essa narrativa que você trouxe para a história, porque se tem esse lado da história, faltou contar. Então, eu sinto que a história dos seus pais foram, sei lá, 70% mais pesada do que a sua história. Muito pelo contrário, você conseguiu se sobressair, né? Por mais que você é mãe solo, você cuida de 2 crianças sozinhas e os pais não arcam com a responsabilidade deles, a sua mãe, que inclusive ela fala isso, gente, eu esqueci de falar, uma das pessoas que mais ajuda ela ainda, que ela recebe a ajuda super bem-vinda da mãe dela, né? Então, assim, você teve a sua mãe do seu lado e o seu pai que nunca te procurou, é um problema que ele teve com ele mesmo, né? Mas ele tentou te criar até uma certa idade. Então, assim, são ciclos totalmente diferentes, mas que se você sente que ele tá se repetindo, você pode sim quebrar.
E existem vários exercícios incríveis para você fazer isso. Fico feliz que logo, logo vou poder me formar para poder atender vocês e ajudar vocês dentro dessas histórias. E eu agradeço do meu coração que você tenha escrito essa história, porque de certa forma, só o fato de você escrever já é uma forma de desabafar e uma busca pela cura. Se você tem uma mensagem de amor e de carinho para deixar para essa mãe, deixa aqui nos comentários para ela. Espero que ela deixe o arroba do filho dela pra gente seguir. Me mande sua história no storiescanaldepaulo@gmail.com. Curta, comenta, compartilhe, se inscreva. Um beijo e até o próximo vídeo.